Antes de entrar diretamente no tema gestão de pessoas, eu gostaria de falar sobre os pilares da gestão legal. O escritório, em princípio, deve ser olhado como um todo, ou seja, ele deve ser olhado de forma globalizada, de maneira que ele tenha os seus objetivos e os seus propósitos. Para que você cumpra os objetivos e os propósitos do escritório, obviamente, você passa por um planejamento inicial. Esse planejamento consiste em gestão estratégica e o planejamento do teu societário. Então eu gostaria de falar, antes de mais nada, da ideia da gestão legal como administração racional do escritório, olhando para ele com um objetivo que é atender pessoas e também dar lucro. Dar lucro na advocacia não é algo feio, nem algo tido como pérfido. Pelo contrário, o escritório tem que funcionar e tem que dar lucro como qualquer outra atividade econômica funciona. Isso posto, eu gostaria de falar sobre os pilares da gestão legal, que são gestão de pessoas, gestão do financeiro, gestão da produção jurídica e gestão do marketing. E as amarras desses pilares, que são justamente o planejamento estratégico e o teu societário. Falando em planejamento estratégico básico, a gente passa por a criação dos conceitos de missão, visão e valores. O que é a missão do escritório? E isso é importante que você pense e planeje para que você possa ter uma gestão de pessoas, uma gestão do financeiro, uma gestão do marketing e uma gestão da produção jurídica da forma mais adequada possível. Então, o que seria a missão do escritório? A missão do teu escritório é aquilo que o teu escritório faz na essência. Ou seja, não está ligado diretamente a uma área específica. Previdenciário, trabalhista, tributário, civil, penal, mas de uma maneira muito mais ampla. Se eu fosse dar um conceito de um grande escritório da advocacia que tem uma missão definida, a missão dele seria prover com integridade e inovação as melhores soluções jurídicas aos nossos clientes. Essa é a missão, é aquilo que o escritório faz na essência. E eu já lanço uma pergunta: o que o teu escritório faz na essência? Ou qual é a missão do teu escritório? Visão. Visão é aquilo que o teu escritório quer ser. Aí sim, nesse caso eu poderia ter áreas. Ser o maior escritório de tributário, ser uma referência em trabalhista na região tal, mas mais do que isso, o que o escritório quer ser? Teu escritório quer ser sempre a primeira escolha dos clientes. Não é só o escritório que deve ser a primeira escolha dos clientes. Várias atividades econômicas tentam ser a primeira escolha dos clientes. Tua operadora de telefone celular quer ser, teu banco quer ser, a marca do teu carro quer ser, ou seja, quer fidelizar os clientes. O escritório também tem que fidelizar o seu cliente, porque nós vivemos dos nossos clientes. Cliente indica cliente, o teu cliente tem que estar indicando outros clientes. Essa é a visão, aquilo que eu quero ser. E o que é que você quer ser? Primeiro, missão, aquilo que você faz na tua essência. Visão, aquilo que você quer ser, em que lugar você quer se posicionar e como você quer se colocar. E terminando essa ideia do planejamento estratégico básico, nós temos os valores. Aquilo que é importante para o teu escritório. Empreendedorismo e geração de valor, integridade e transparência, criatividade e inovação, meritocracia. O que é importante para o teu escritório? Quais são os teus valores? O que é importante para você? Essa é a ideia de um planejamento estratégico rápido e falando de uma forma bastante panorâmica, mas que são 3 pontos que você precisa pensar e que você precisa ter no teu escritório. Quando a gente fala nesse planejamento estratégico e você coloca isso, cria isso, desenha isso para o teu escritório e começa a colocar em prática, você não se perde mais na ideia daquilo que o teu escritório faz, nem daquilo que o teu escritório quer ser. Se você quer ser uma referência em tributário na tua região, você não vai fazer outras áreas. Se você quer trabalhar com cível, você não vai fazer outra área que não seja o cível. Mas isso, uma vez escrito, passa a estar grudado, a estar preso, a estar dentro de você e você vai vivenciando isso na tua advocacia do teu dia a dia. E essa ideia de missão, visão e valores vai dar o norte e vai dar o foco para o teu escritório para que você saiba
aonde você vai, para onde você está indo e como você vai comunicar isso aí então, tanto para os teus clientes, que são pessoas, a gente vai falar de gestão de pessoas, esse é o nosso tema, como para a nossa equipe, que também são pessoas. Na realidade eu coloco isso porque a nossa maior dificuldade estamos diante de um cenário, talvez que alguns considerem bizarro, ou um cenário atemorizador para a advocacia. Somos em 1.170.000 advogados inscritos na OAB nesse mês de novembro de 2019. Aqui em Santa Catarina, nós somos em 40.125 advogados ativos inscritos na OAB de Santa Catarina, para uma população de 6.727.000, o que dá um advogado para cada 167,65 pessoas. Você acha isso muito? Você acha que tem muito advogado? Você acha que tem pouco cliente? Às vezes eu penso que nós somos ótimos em conquistar novos clientes, mas nós não somos tão bons em manter esses clientes fiéis a nós. E nós voltamos naquela ideia da visão que eu coloquei antes. Ser a primeira escolha dos clientes, na missão prover com integridade e inovação as melhores soluções jurídicas aos nossos clientes. Portanto, o escritório é feito por nós. Nós somos o timoneiro desse navio. Nós somos o piloto desse avião que é o nosso escritório. Você é o líder do teu escritório. E é assim que você tem que liderá-lo. De maneira profícua, de maneira inteligente, com planejamento, com metas que sejam factíveis de serem cumpridas, obviamente. Mas mais do que isso, esse escritório que é feito por nós, é feito também por outras pessoas. E quem são essas pessoas? Nosso sócio, nosso associado, nossa secretária, nosso estagiário, a moça que faz o café, o rapaz que faz a limpeza. Todas essas são as pessoas que estão formando o nosso escritório. Essas pessoas são o nosso time. E nós precisamos, num primeiro momento, valorizar as pessoas que estão conosco. Nós estamos numa fase, numa época mundial de modernidade líquida, em que as pessoas estão passando pela gente e a gente não está se apercebendo disso. A gente conhece mais, talvez, o sujeito, o colega que mora lá em outro lugar, em outro estado, e eu sou informado por uma rede social, que hoje é o aniversário dele, e eu vou lá e dou parabéns para ele. Mas eu não sei, muitas vezes, qual é a data do aniversário da pessoa que trabalha comigo. Eu não sei quais são as dores e as angústias da minha secretária, mas sei que talvez alguém lá num outro estado, muito longe daqui, está passando por um problema. Mas por que eu não estou olhando para essas pessoas que estão mais próximas de mim? E por que eu não estou conscientizando essas pessoas que são o meu time, de que o escritório pode ser melhor, de que o escritório deve ser mais organizado, e ele só vai ser melhor, e ele só vai ser mais bem organizado quando as pessoas entenderem isso. A ideia de missão, visão e valores, esse planejamento estratégico básico, tem que estar incutido não só em você, que é o dono do escritório, não só em você que faz parte da liderança do teu escritório, mas em todos aqueles que estão lá trabalhando com você. Não importa qual seja o degrau ou o grau da escala, se é que isso pode existir, dentro da hierarquia do escritório em que eles estejam. Todas as pessoas têm que saber a que o escritório se destina, o que ele faz, para que ele existe, qual é o fundamento e a finalidade do escritório. Pois bem, então essa ideia da mudança de um mindset, de que todas as pessoas saibam para que serve o escritório e de que nós devemos, portanto, como eu disse no início, valorizar as pessoas, é que nós vamos tentar falar um pouco nos próximos minutos. Olhar o escritório como um diferencial, e o diferencial devem ser essas pessoas. Todas as pessoas envolvidas no nosso escritório devem ter a capacidade de opinar, a possibilidade de inovarem, a possibilidade de se sentirem parte do escritório. As pessoas que trabalham conosco devem se sentir parte do time,
não simplesmente como um mecanismo de execução de tarefa, seja o estagiário, seja a secretária, seja o associado, mas mais do que isso, eles têm que poder participar, claro que dentro das devidas proporções, mas também da parte talvez decisória do escritório, da parte estratégica de determinado processo, saber o que está acontecendo com o escritório, não é? Tudo isso para quê? Para que em todos se sentindo parte do escritório, nós possamos fazer com que os clientes, então, repito, os clientes também são pessoas e esses clientes, pessoas, fazem parte do nosso escritório, que esses clientes também sejam cada vez melhor atendidos, cada vez mais bem acolhidos, dependendo da tua área, e cada vez mais fixos e condizentes dentro do nosso escritório. O cliente não pode sair, ele não pode ser devolvido para o mercado após a execução de um serviço, mas ao contrário, ele tem que voltar sempre com a gente, só que ele não precisa voltar, ele pode permanecer conosco. A ideia de relacionamento com o cliente passa por uma ideia do relacionamento inicialmente dentro da equipe, intra-equipe. Né? Nós temos que nos relacionar mais com os nossos clientes e esse melhor relacionamento com os nossos clientes só vai acontecer quando nós tivermos um relacionamento cada vez melhor com a nossa equipe, justamente porque a nossa equipe nos representa. Quando você, que é o titular do escritório, não está, quem está representando você? Senão a tua equipe, senão a tua secretária. Quando o telefone toca, o primeiro cartão de visita, quem atende o telefone é a secretária. Quem abre a porta para o cliente é a secretária. E como que ela atende esse cliente? Como que ela atende o telefone? Como que ela abre a porta? Tudo isso é um diferencial. Imagine que você vai num determinado local, num restaurante, por exemplo, e a comida pode ser boa, ou até ótima. Mas se o atendimento for deficiente, você não volta. Porque o garçom pode estar mal-humorado, porque o ambiente pode não estar muito condizente com a proposta do local, ou não é aquilo que você espera, você não vai voltar. Por melhor que a comida seja. Então o nosso cliente volta e tem que ficar conosco por um conjunto global de situações, por uma experiência global, que vai desde o primeiro atendimento. Como atende o telefone, como é recepcionado na porta, como aqueles que prestam o atendimento ao cliente, no caso dele, o fazem. Tudo isso vai criando um diferencial para que os clientes fiquem fixos conosco. É um ponto. Portanto, dentro da ideia de ciclo AIP, que nós chamamos os clientes ativos, inativos e prospects, são aqueles que nós devemos manter conosco. Né? Os nossos clientes ativos, mantê-los por perto. Os nossos clientes inativos, aqueles para quem a gente já prestou um atendimento, fazer com que eles voltem. E a prospecção de novos clientes. Quando eu tenho um time, pessoas integradas a essa ideia, eu consigo fazer com que o meu cliente, repito, seja melhor atendido e fique fixo comigo. Ele não vai procurar outro colega ou não vai procurar outro advogado para um novo atendimento, ainda que seja de uma outra área, certo? Portanto, nós devemos fazer o quê? Primeiro, incentivar os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores têm que ser incentivados a fazerem parte do planejamento do escritório, incentivados a fazerem parte da organização do escritório, serem envolvidos com aquilo para onde o escritório vai. Nós temos que dar direção a eles. Existem pesquisas que dizem que o funcionário está insatisfeito com a organização em 37% quando ele não sabe para onde a empresa vai. E somente 7% dos colaboradores estão insatisfeitos com a organização, com a empresa, quando eles sabem para onde ela vai. Então, se você tem uma determinação, que está lá na tua missão, visão e valores, sabe para onde o teu escritório está indo, está dirigindo ele para determinado local, você deve comunicar isso aos teus colaboradores, para que eles se sintam, 1, participantes disso, 2, confiantes da onde você vai chegar, da onde o escritório vai chegar, e 3, comunicadores dessa direção para outras pessoas, inclusive os clientes, mas também fora do escritório. Vai dando para o teu escritório
aquela cara, aquele jeito de que é um escritório de fato organizado. Então, a maior vantagem competitiva de um escritório realmente são as pessoas. Você pode ter a maior sede, você pode ter a maior biblioteca, você pode ter os computadores mais rápidos. Só que se você não tiver pessoas que operacionalizem tudo isso, não vai render, não vai acontecer. E aí então como manter essas pessoas, como criar esse time e manter essas pessoas no nosso time? Envolvendo a gestão do escritório, envolvendo o escritório, essas pessoas são seres humanos com as suas tipicidades, com as suas características, com as suas angústias, com os seus medos, com as suas possibilidades e com as suas debilidades. Seres humanos. Segundo, eles também têm que ser parceiros, ou seja, repito, eles têm que estar envolvidos no procedimento, eles têm que sentir parte do escritório que está centralizando isso. Seres humanos eles são também parceiros nossos. Eu posso contar com o meu estagiário, de fato, ou ele só faz uma determinada tarefa e recebe um determinado salário? Eu posso contar com o meu associado, ou ele só está lá cumprindo horário, cumprindo prazo? Resolve o prazo, vai embora, resolve o prazo, vai embora, recebe o salário, muito até logo, muito obrigado. Não, ele tem que ser um parceiro teu. Ele tem que ser o cara que está do teu lado, ele tem que ser o cara que está contigo também. Não estar lá só pelo salário. E terceiro lugar, esses colaboradores têm que ser ativadores de inovação. Nós temos que permitir que esses colaboradores venham e tragam ideias. Nós temos que estar abertos para que esses colaboradores sejam ativadores de inovação. Uma nova área, uma nova tecnologia, uma nova ideia, um novo projeto. Nós temos que estar abertos. Quando eu torno essas pessoas ativadoras de inovação, ativadoras de ideias, elas também fazem parte, se sentem mais parte desse nosso time. E isso é fundamental para que as coisas aconteçam. Então eu tenho lá, dentro do escritório, a parte, o escritório e os colaboradores. Não é? Os colaboradores têm determinados anseios, determinadas coisas que eles querem. Estabilidade financeira, melhoria da qualidade do trabalho, satisfação, consideração, respeito, eles querem isso. E nós devemos dar isso a eles. Estabilidade, confiabilidade, respeito, satisfação, um bom ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo que eu tenho um escritório de um outro lado, como organização, que também quer ser mais produtivo, quer ser mais lucrativo, quer novas áreas, quer novos clientes. Então, entre os colaboradores que têm essas angústias, esses anseios, essas necessidades que eu coloquei, e o escritório que também tem essas angústias, essas necessidades, esses anseios, tem que haver uma sinergia. Tem que haver uma sinergia entre buscar novas áreas e ter um bom ambiente de trabalho. Tem que haver uma sinergia entre lucratividade e estabilidade. Tem que haver uma sinergia entre produtividade e um bom salário. Só que só um bom salário não seguram os melhores talentos. Há pesquisas que dizem que aquilo que vai segurar os melhores talentos numa empresa é, primeiro, o reconhecimento, a valorização, o bom ambiente de trabalho, o relacionamento com os colegas. E tudo isso é o que, senão, uma ideia de uma visão sistêmica do escritório. Uma visão integrativa, em que todos integrem o escritório como uma coisa só. Não podem ser pequenos escritórios dentro de um grande escritório. Não pode ser um consórcio de pessoas. Não, essas pessoas têm que se integrar. Porque se você só tiver um bom salário, a pessoa vai sair por um salário melhor. Mas se você tiver segurança, direção, estabilidade, consideração, mostrar satisfação com o trabalho executado, certamente essas pessoas vão pensar muito bem antes de saírem do teu escritório para irem para um outro, ainda que ganhando mais. Então, só o salário não vai reter as melhores pessoas.
tem que ser uma conjugação dessas condições. Estabilidade, saber para onde está indo, a direção do escritório, um possível plano de carreira, até onde aquela pessoa pode chegar. O teu estagiário do 3º ano faz determinadas atividades, o do 4º ano faz outras atividades, o do 5º ano vai fazer outras atividades. Teu associado pode fazer outras atividades. Tua secretária pode ir além do que ser só atendendo o telefone, pode ir além do que só fazendo uma planilha do Excel. Mas para isso também nós temos que dar condições para eles, nós temos que dar pilares para que eles possam se manter. Primeiro, motivação. A motivação do nosso time, a motivação dos nossos colaboradores está envolvida com o propósito. Propósito é o quê? Propósito é aquilo que vem na frente. O que é que vem na frente do teu escritório? O que é que vem na frente para você? Aquilo que vem na frente, aquilo que é o propósito, é o que mais vai motivar as pessoas. Então nós temos que motivar o nosso time, nós temos que motivar os nossos colaboradores. E eu não falo aqui de ideias malucas, nem de questões despropositadas, ou que envolvam um grande investimento em dinheiro, ou que envolvam um grande investimento em tecnologia. Mas a gente pode sim motivar as pessoas de maneira intrínseca. Se você faz uma reunião do teu time para discutir prazo e para falar sobre as audiências da semana, você pode fazer isso toda segunda-feira. E por que não fazer isso com um café da manhã? Por que não fazer isso trazendo as pessoas para um café da manhã com, sei lá, pão de queijo, suco de laranja, um café gostoso, que você pode começar essa reunião num ambiente mais amistoso, menos grave, perguntando para as pessoas como foi o final de semana delas, perguntando como elas estão, olhando no olho das pessoas. Por que eu não posso trazer a minha secretária para essa reunião na segunda-feira? Para que ela saiba que na quarta-feira tem audiência do seu fulano, que a doutora, minha associada, tem o prazo do seu ciclano para quarta-feira. Assim, quando ela atender o telefone e alguém perguntar por um desses dois doutores, ela já sabe que quarta-feira tem uma audiência, ou que na terça-feira a gente vai ter um prazo, que na quinta-feira tem uma sustentação oral que a gente tem que acompanhar no tribunal. Traz a secretária para participar disso. De maneira a agregar todos eles. Essa é uma forma de motivar as pessoas. Motiva. Motivação é um dos pilares da gestão de pessoas. 2, a participação. Fazer com que eles participem. Você não pode decidir tudo sozinho. Você pode delegar algumas coisas. Tem que ter coragem para delegar, mas é possível a delegação de determinadas tarefas, até paralegal ou extra-legal, para determinadas pessoas. Então você pode fazer com que a tua secretária participe, por exemplo, na escolha de determinadas questões. Até o café que você toma, por que não? Você pode fazer com que, você pode sugerir para que teu associado, em que você monte um comitê do qual você pode participar ou delegar, do time que vai escolher o software de gestão que o escritório precisa. Sobre software de gestão vamos falar na parte de produção jurídica, mas fazê-los participar. Comunicação é um dos pilares da gestão de pessoas. As pessoas têm que ser comunicadas sobre aquilo que acontece. As pessoas têm que saber para onde o escritório vai. Toda vez que você pega um avião, você sabe que ele vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B, que é o teu ponto de destino. Você entra ali tranquilo. Você está seguro de que o avião vai pousar na cidade que é o teu destino. Agora, nosso escritório é um avião que está voando para onde? Talvez você saiba, mas você deve comunicar isso para a tua equipe. E a tua equipe, repito, são todas as pessoas envolvidas no teu processo produtivo. Então tem que comunicar e tem que comunicar bem. Na verdade, a maioria das pessoas fingem que estão entendendo para não ficarem fora do comunicado. E aí então você tem que comunicar bem. Você tem que fazer com que esse comunicado seja eficiente. Olhar nos olhos das pessoas, ter as pessoas por perto, deixar as pessoas à vontade para perguntar. Comunicação. Temos que ter uma maior capacitação da equipe. Curso, treinamento, simpósios, congressos. Por que não proporcionar isso para a tua equipe?
Quer que a tua secretária atenda melhor o telefone? Por que não proporcionar para ela um curso de atendimento? Que pode ser até online, que pode estar até no YouTube. Quer que a tua secretária saiba mais sobre Excel ou aprenda um pouco sobre Excel para te ajudar em alguma outra atividade? Para criar uma agenda dos clientes? Por que não proporcionar para ela um curso de Excel? Por que não proporcionar para o teu estagiário, para o teu associado, que ele vá num congresso daquela área que você atua? Já que você não pode ir, nós temos que capacitar melhor o nosso time e nós temos que proporcionar essa capacitação. Ou não quer ter um software, ou não consegue ainda romper com algumas questões que vêm lá de uma outra cultura, que é a agendinha de papel, que é o papelzinho de pão, às vezes, onde a gente anota as coisas, tal. Eu vou sugerir uma plataforma, uma suíte pequena de 3 softwares que você pode usar, que podem te salvar. O primeiro é uma agenda compartilhada de alguma plataforma, servidor de e-mail. Posso te sugerir aqui a agenda do Google ou a agenda do Hotmail, mas basicamente talvez a agenda do Google seja a que melhor se aplica. Ter uma agenda compartilhada entre todas as pessoas que compõem a tua equipe. Entre os sócios, entre os associados, a secretária, de maneira que todos tenham acesso à informação de que tem uma audiência na quarta-feira, 5 horas da tarde. Segundo, o Evernote. O Evernote é um aplicativo que funciona tanto no computador como no telefone, de maneira que você consegue criar anotações, exportar para e-mails, colocar arquivos dentro dele, colocar imagens ou um som dentro dele, de maneira que você consegue, então, numa ficha de atendimento do cliente, exportar isso depois ou enviar para as pessoas aquilo que você anotou, o Evernote. Algumas pessoas usam o Google Keep também, mas eu particularmente gosto mais do Evernote. E em terceiro lugar, uma plataforma de processos que se chama Trello, em que você consegue criar processos e cada processo é como se fosse um post-it dentro da plataforma que funciona web e tem aplicativo para o telefone também, do Trello. E aí eu sugiro que você vá procurar saber um pouco mais sobre como o Trello funciona e como você consegue integrar o Trello, o Evernote e a agenda do Google. Isso é um paliativo para que você não tenha um software, necessariamente um software de gestão processual, se você não quiser. Pois bem, os teus cadastros, os teus clientes, você tem que ter eles de maneira organizada. Isso é fundamental. Quem são os teus clientes? E aí você faz o quê? Vai criar talvez uma agenda do Excel, uma planilha do Excel. Mas aí você vai ter nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefones do cliente, qual o número dos autos em que ele está envolvido, qual comarca, qual vara, qual advogado da outra parte, qual o último andamento. Se você tiver isso numa planilha do Excel com 40, 50 processos, vai funcionar, vai funcionar. Mas se você tiver 300, já fica um pouco mais difícil. Se você tiver 1000, fica mais difícil ainda. Por quê? Porque como que vai estar o teu arquivo físico desses 1000 clientes ou desses 300 clientes? O teu arquivo físico, basicamente, tem que estar em ordem numérica. O arquivo físico em ordem alfabética, a tendência é que você tenha uma perda, vamos dizer assim, que as pastas sumam. É uma brincadeira que a gente faz. Mas existem 2 tipos de advogados. Aqueles que já perderam alguma pasta, que a pasta já sumiu dentro do escritório, e os mentirosos. Porque as pastas andam. As pastas somem, principalmente aquelas em ordem alfabética. A dona Andréia é esposa do seu Wilson. Cada um tem um processo judicial diferente, mas ela foi lá no escritório para saber como é que estava o processo dela, dona Andréia, e do seu Wilson. E alguém foi lá e procurou na ordem alfabética do arquivo, pegou a pasta da dona Andréia e pegou a pasta do seu Wilson. Na hora de guardar, no final do dia ou no final da semana, pela pressa às vezes, alguém pegou a pasta da dona Andréia e guardou junto com a pasta do seu Wilson. Localizar a pasta da dona Andréia de novo em ordem alfabética vai ser muito mais difícil, porque ela vai estar lá no final do arquivo. Portanto, a ordem das tuas pastas físicas deve estar em ordem numérica. Nem que você crie, então, daí uma planilha do Excel
em que uma coluna A, a coluna 1 seja de números, de 1 até o infinito, e a 2, a B, seja dos nomes dos clientes. Mas para isso você tem que tomar muito cuidado em quem está mexendo nessa planilha e preferencialmente que essa planilha seja uma planilha compartilhada entre todos, de modo que eu não tenha várias pessoas dando salvar como nessa planilha e cada qual salvando essa planilha de forma residente no seu próprio computador, porque a tendência de desorganização é cada vez maior daí. O ideal é que esses arquivos físicos passem a ser todos digitais. E aí a gente vai para a gestão eletrônica dos documentos. Ou seja, eu vou ter os meus documentos dessas pastas físicas, todos eles digitalizados em pastas digitais. Claro que para isso eu vou ter que ter um servidor de arquivos. Esse servidor de arquivos pode estar num computador local, no escritório, dedicado única e exclusivamente para isso, de preferência, em que todos os arquivos estão residentes nesse computador. E todas as máquinas acessam essas pastas. Existem maneiras e softwares de controle para que determinadas pessoas acessem determinadas pastas ou não, porque você pode ter a tua pasta de contratos de honorários, você pode ter a tua pasta de procurações, ou pastas de documentos estratégicos, ou pasta de uma área trabalhista, quem lida, o advogado trabalhista só vê as pastas do trabalhista, quem trabalha com civil só vê as pastas do civil, para evitar confusão e circulação de informação. Mas você vai ter que salvar eles ou residente no teu computador, ou num armazenamento nuvem. Se eu tiver salvo todas as minhas pastas, os meus documentos dos meus clientes no armazenamento nuvem, eu vou ter que ter um banco de dados, um data center, muito certamente pago. Então eu vou ter que pagar mensalmente para que isso fique, para que esses dados fiquem residentes numa nuvem e não local. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de eu ter um armazenamento local ou um armazenamento nuvem? Vantagem do armazenamento local, eles estão no meu escritório. Então a chance de eu perder ou que esses dados saiam do escritório, e aí a responsabilidade também é toda minha. A rotina de backup eu consigo fazer mais fácil, eu vou ali, copio do meu servidor ou dessa máquina que eu estou chamando de servidor, para um pendrive, eu posso fazer isso todo dia, eu posso fazer isso toda semana, de acordo com uma rotina de um processo, né, uma processualização, uma rotina de procedimento que eu vou fazer. Essa é a vantagem do armazenamento local. Qual que é a desvantagem? Se eu quiser ter um acesso remoto a esse armazenamento local, eu vou ter que ter uma máquina um pouco mais poderosa, eu vou ter que ter um bom acesso à internet que funcione sem instabilidades, eu vou ter que ter um no break para que esse computador fique sempre ativo em caso de falta de energia. Vai demandar talvez um pouco mais de equipamento e um custo um pouco mais alto para que eu tenha acesso remoto a esses arquivos que estão armazenados de forma local no meu escritório. Qual que é a vantagem do armazenamento nuvem? Uma vez que eles estão armazenados numa nuvem, num data center da Amazon, num data center do Google, num data center qualquer, SoftLayer, não importa, até data centers no Brasil mesmo. Se eles estão armazenados lá, eu tenho acesso remoto a eles muito mais fácil através de um aplicativo no meu telefone, então fica mais tranquilo eu conseguir pegar documento ou procuração, enfim, qualquer arquivo que esteja lá salvo. Qual que é a desvantagem? Você tem que ter uma rotina de backup mais eficiente. Por quê? Porque todos os data centers, se eles tiverem algum problema de instabilidade, ou se eles tiverem algum problema, um evento, um caso fortuito, um furacão que passe lá, eles não dão garantias sobre os teus dados. Não obstante eles terem rotinas de backup, rotinas de cópia de um servidor para o outro, praticamente quase todos diariamente, não é algo que você possa simplesmente fechar o olho e confiar, porque são os dados de todos os teus clientes que você está colocando lá. Então o que eu quero dizer com gestão eletrônica dos documentos? Uma diminuição de documento físico. Você passa a ter todos os teus documentos de forma
digital. Isso não é escritório digital, isso é só digitalização dos documentos. Mas você tem que pensar e refletir aonde esses arquivos digitais ficarão. E convém você estudar em questão de custo, preço, risco. Ok? Ok. Isso vale tanto para o seu banco de petições como para documentos dos clientes. Ainda na produção jurídica, existem alguns pontos que muitas vezes a gente não leva em consideração na hora de montar o escritório, mas que eu gostaria de falar aqui rapidamente. Primeiro, o layout do teu escritório. Por onde o cliente entra, como que o cliente sai, se eu tenho uma sala de atendimento, se eu atendo o cliente na minha própria sala. Eu atendo o cliente na minha própria sala, como que está organizada essa minha sala? Para eu atender o meu cliente na minha própria sala, a minha sala tem que ter um mínimo de organização. Imagine que você vai ser atendido por um dentista e você entra no consultório dele, onde ele vai te atender, e todo aquele instrumental, tudo aquilo que ele tem, que ele usa no desenvolvimento da profissão, está bagunçado, não está limpo, não passa uma imagem boa. Então, se você vai atender teu cliente na tua sala, que a tua sala esteja organizada. Não dá para ter aquelas pilhas de papéis, não dá para ter aquela bagunça interminável que eu vejo em alguns escritórios e alguns colegas. Agora, se você tem essa tendência de ser o bagunceiro, não tem problema, desde que você atenda o teu cliente em outro lugar. Então você pode ter uma sala de atendimento. Dependendo do tipo de cliente que você tenha, talvez você tenha que ter um horário de atendimento diferente. O local do escritório, a localização na cidade, cliente que necessita de acessibilidade. Se você tem um foco em determinada área, talvez clientes de determinada área, como previdenciário, por exemplo, tenham mais dificuldade de acessibilidade. E se o teu escritório tem escada, é mais difícil para esse cliente chegar lá. Talvez eu tenha que ter um escritório com acessibilidade para cliente que vai ter dificuldade de locomoção, por exemplo. O horário que o escritório funciona. Não há uma lei, uma regra que diga que o escritório tem que funcionar das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 6. Se o teu cliente está na rua por determinada razão às 7 horas da manhã, por que o teu escritório não pode abrir às 7 horas da manhã? Por que o teu escritório não pode ficar aberto direto na hora do almoço? Talvez o único horário em que o teu cliente possa vir no escritório seja na hora do almoço dele. E se na hora do almoço dele o teu escritório está fechado, ele vai em outro escritório que esteja aberto. Então, são questões da produção jurídica relacionadas ao relacionamento com o cliente que faz uma diferença gritante na tua atividade. Questão de equipamento também acho que é importante sempre a gente falar, não é? A gente quer ter um escritório 4.0, a gente quer ter um escritório digital, só que muitos dos equipamentos que a gente usa são equipamentos que não são voltados para o escritório. Então, a gente reclama muitas vezes que a internet está com problema, que a internet, que o provedor de acesso à internet não está entregando a banda que nós contratamos. Só que muitas vezes o modem que a gente usa é um modem caseiro. É um modem branquinho que tem uma anteninha pequenininha. E eu tenho lá 25 equipamentos conectados nele. Então é claro que esse modem, que é um modem caseirinho, não vai funcionar no escritório. Você compra um determinado software, você compra um computador que vem com um software de determinada marca. Ele vem lá, o nome é 10 Home. Home significa casa. E você levar ele para o escritório, ele vai travar. Então o software que você tem que ter, tem que ser o profissional. Não dá para ser o home student. Tem que ser o profissional. Isso não é custo, isso é um investimento. Para que a tua tarefa seja executada de maneira melhor. Scanner. Eu sempre falo de scanner. Por quê? Porque alguém colocou lá dentro do nosso escritório um negocinho preto lá, 3 em 1, que na minha opinião digitaliza mal, copia mal e imprime mal. Scanner
Tem marcas que são líderes no mercado e não fabricam esses 3 em 1. Scanner que digitaliza frente e verso numa passada só. Scanner em que eu consigo digitalizar mais rápido. Em que a alimentação das folhas não é para 10 folhas, é para 100. Scanner em que eu crio perfis pro sistema processual eletrônico do estado do Paraná é de um jeito, de Santa Catarina é de outro. No Acre vai ser de outro. Mas que eu crio perfis, deu 2 mega, salva. Deu 2 mega, salva. No outro estado é 1.8 mega, deu 1.8 mega, salva. 1.8 mega, salva. Mas não dá para ficar escaneando folha por folha e depois pegar um compactador de PDFs e querer juntar tudo num só. Porque isso também não faz o efeito correto. Não te dá produtividade. Então a gente tem que ganhar em tempo, a gente tem que ganhar em escala. Talvez ter um computador no escritório só para peticionamento, um computador que não atualiza lá determinados suítes de programas, que não atualiza o Java. A gente sabe o que acontece quando o Java atualiza. Talvez seja o café mais amargo que a gente toma, mas atualizou o Java, dá problema no certificado digital. Pode ficar inoperante o teu certificado digital. Então, por que não ter um computador dedicado só para peticionamento lá no escritório? Talvez esse seja um rumo que a gente tenha que tomar na produção jurídica para ganhar tempo, para ganhar em escala. Ok? Basicamente, sobre produção jurídica, era o que eu gostaria de falar nesses poucos minutos, de maneira que nós possamos ter outro encontro e que ele seja mais aprofundado. Agradeço a paciência de todos vocês até aqui e um grande abraço.